Olá! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um boletim diferenciado, um boletim com apenas a participação, um boletim, uma ficha do conselho, melhor dizendo. A gente copiou a ideia, teve por base as ideias lá do CF26 da Ceilândia. Eles fizeram um formulário, a gente vai fazer um pouquinho diferente porque a gente já quer gerar uma ata do conselho, porque o conselho ficou bem cansativo, a gente quer tornar ele um pouco mais prático. Então aqui eu vou ter o nome dos alunos, tá? Eu tenho uma planilha com de base que tem todas as turmas da escola, que eu uso a função Importer Range, que é para puxar esses nomes de lá. Hoje eu não vou falar dessa função aqui para vocês. Então aqui eu coloquei terceiro bimestre, controle de participação, coloquei aqui um link para encaminhar o aluno para o SOI, se for necessário, Sistema de Orientação, Serviço de Orientação Educacional. É um formuláriozinho que a gente, quando clica aqui, abre. Se ele já for acompanhado, a gente marca aqui. Mas o que importa pra gente é aqui. Eu tenho esses conceitos, nós copiamos do CEP 26, essas menções: boa participação, participação mediana, pouca participação ou não participa. Lá estava participação insuficiente, alguma coisa assim, nesse sentido. E aí o professor vai marcar aqui como é que foi a participação na disciplina dele. E aí, quando a gente marca aqui, aparece essa fórmula, esse número 1 aqui do lado. Essa coluna depois eu vou ocultar. Para que esse aqui? Para que eu tenha um critério para diferenciar os alunos destaques, os alunos que não estão participando, os potenciais. Então, como é que eu fiz isso aqui? Quando o professor marca aqui, fica verdadeiro. Então, aqui eu tenho a fórmula se E3 é igual a verdadeiro, 1. Se não, é igual a 0. Ou seja, se ele não tem uma boa participação, não vai contar aqui. Se ele tem uma participação mediana, vai contar na outra coluna. Então, eu vou ocultar essas colunas da fórmula. Tá? Depois. E aí, vocês vão observar que aqui à frente, eu tenho, no CF, um somatório de todas as colunas que fazem parte dessa disciplina de boa participação, das disciplinas nessa menção de boa participação. Então, eu tenho aqui, lá, D3, coluna D3, tá? Essa daqui. Tenho a coluna L3, a célula, né? Melhor dizendo, L3. Tenho T3. Tá? E aí, e assim por diante. Eu vou fazer isso com que critério? Os alunos que são destaques são aqueles alunos que tiraram boa participação em mais de 8 disciplinas. Quando eles tiram em mais de 8 disciplinas, eu tenho uma outra fórmula aqui para puxar o nome deles. Ou seja, se igual se, abre parênteses, CF, no caso, aqui, for maior, CF3 maior que 7, extrai o texto, né, x.texto, né, o ponto e vírgula ali antes, abre parênteses, lá do nome da pessoa, A3, qual o critério? Do primeiro caractere até os 50. São 50 caracteres que ele pode puxar no máximo. Fecha dois parênteses e aí a gente vai para a nossa ata. Aqui eu vou ter o relato dos professores nos aspectos gerais da turma. E aqui eu coloquei uma tabela dinâmica. Como é que eu faço isso? Vou excluir essa tabela aqui. Vamos lá. Dados, tabela dinâmica.
Aqui eu vou selecionar os dados lá na minha planilha de origem, ou seja, eu vou aqui e vou marcar essa coluna aqui, ok? Eu vou criar esses dados aonde? Numa página existente. Agora eu volto lá na minha ata e coloco aqui que seleciono a célula onde eu quero que a coluna, que essa tabela apareça. Criar. Deu ref ali. Mas por quê? Porque eu tenho que selecionar aqui o que eu quero. Contagem. Vê que ele vai me dar já automaticamente os nomes dos meninos que são destaques. Aqui em filtros, eu vou só adicionar colunas destaque e desmarcar apenas o falso. Para quê? Para que toda vez que eu acrescentar um menino lá, ele apareça o nome aqui. Vamos testar? Boa participação. Notem que eu deixei a coluna marcada de cor diferente para facilitar visualmente falando para os professores. Ó, esse daqui está com 7. Se eu marco mais uma, ele fica com 8 pontos, ou seja, maior que 7. Então, ele vai aparecer no... Não apareceu, então eu tenho que dar uma conferida aqui. E talvez seja interessante deixar marcado e selecionar tudo. Mostrando todos os itens. Mesmo assim não foi. Vamos ver. Ah, foi sim, perdão. Foi sim, tá aqui. Ah, ele não vai aparecer, contudo, na ordem alfabética. A gente pode tentar colocar aqui. Mas isso não vai interferir, né, nos nossos dados. Certo? Então, ele vai aparecer na ordem que ele for sendo colocado como destaque. Aqui no resumo, é o que a gente vai publicar para os pais. O que eu fiz? Eu coloquei aqui na minha fórmula igual. Fui no primeiro nome aqui e selecionei. Aí, eu tenho a opção, só que eu não quero que apareça o nome do aluno. Eu tenho a opção ou de diminuir o tamanho da célula, da coluna, no meu caso, ou de dividir texto e coluna, aqui quando eu vou em dados. E aqui eu tenho o critério de detectar automaticamente ou no espaço. Pronto. O espaço, a partir do espaço, ele separou o texto e o nome. Eu vou apagar isso. E aqui, como é que eu vou pegar para saber qual foi a participação desse menino